Amém. Graça e paz, amados. Amém. Glória a Deus. Privilégio é poder estarmos juntos mais uma vez aqui, reunidos em torno da palavra do Senhor, com um só objetivo: louvar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Você é muito bem-vindo aqui neste lugar. Vocês que estão nos acompanhando aí pelas mídias sociais, perdoem-nos o transtorno do som não estar tão bom, porque a internet dá umas osciladas e isso faz muita diferença. Hoje nós estamos só com a internet dos celulares aqui e às vezes o 4G não se sustenta e dá uma oscilação e cai a qualidade. Mas que o Espírito Santo possa dar graça aí para que nós possamos continuar. E estamos nos esforçando para que você aí na sua casa, você aí no seu trabalho, aí onde você está, possa também celebrar conosco, para que nós possamos juntos estarmos cultuando a Deus. Estamos nos esforçando aqui para fazer o nosso melhor. Que Deus abençoe a todos. Não pudemos praticamente comentar nada hoje dos irmãos ali, dar o graça e paz a todos, mas saibam que é um privilégio tê-los conosco. O momento que eu abri ali para poder fazer um comentário, dar o bem-vindo, foi quando baixou, eu creio, a qualidade do áudio e do vídeo. Então, que Deus em Cristo os abençoe aí, e que a presença do Senhor possa continuar se movendo aqui neste lugar e aí também na sua casa, e que vocês possam receber mesmo a porção que é sua parte, que é seu direito, de quando você está na presença do Senhor, de quando você quebranta o seu coração diante dele, que isso possa ser derramado sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria ministrar aos irmãos uma palavra que tem incomodado a cada dia o meu coração, um perigo que ronda as nossas vidas, e que caso nós não saibamos como proceder, nós podemos pagar um preço muito alto. Não só nós, como os nossos filhos, como os nossos descendentes, podem pagar um preço muito alto, muitas vezes pela nossa displicência e por falta de conhecimento. E que nessa noite o Espírito Santo possa nos capacitar, possa me capacitar a transmitir aquilo que Ele tem ministrado ao meu coração. E o tema que eu escolhi nessa noite é a dúvida, o perigo de tratar Deus com desprezo. A dúvida é sempre um problema nas nossas vidas. Pelo menos é isso que pensamos, via de regra. Muitas vezes o nosso esforço é para não termos dúvida, ou para não duvidarmos. Já ministramos aqui, uma certa feita, a diferença entre ter dúvidas e duvidar, mas não é nessa perspectiva que queremos ministrar nessa noite. Nós queremos ministrar a respeito do lugar da dúvida, o perigo da dúvida nas nossas vidas. Qual é o perigo? Como é que Deus vê a dúvida nas nossas vidas? Duvidar da força dele, duvidar do poder dele, duvidar da capacidade dele, né? Duvidar daquilo que ele falou. Isso influenciaria até que ponto nas nossas vidas? Seria o caso de Deus tratar de forma diferente a dúvida, obrigado querida, a dúvida entre uma pessoa e outra, entre um povo e outro? Ou dúvida é dúvida? Ou duvidar é duvidar e não faz diferença? Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Números. Eu queria comparar dois textos para embasar aquilo que queremos discorrer com os irmãos. Números capítulo 11. E depois vamos dar continuidade aqui em Números 13, 14. E eu queria que os irmãos mantivessem as suas Bíblias abertas, mas que por favor prestassem atenção aqui. Quando for para ler, eu peço para os irmãos ler. Há dúvidas, a hora que for em casa, você chega e vai igual os bereanos, vai conferir se é isso mesmo,
Se é isso que a palavra diz. Mas não perca esse momento de comunhão, esse momento onde o Espírito Santo estará ministrando ao nosso coração, porque pode ser que você goste do texto e aí continue lendo enquanto está sendo ministrada a palavra, e aí a gente lê em casa, né? Depois podemos perder a linha de raciocínio. Então acompanhe conosco. O primeiro texto é o texto onde o povo de Israel, ele se revolta contra Deus, induzido por causa de alguns outros escravos, algumas pessoas de outras nações que saíram junto com eles do Egito. Quando o povo de Israel saiu do Egito, outras pessoas que eram escravas ali no Egito aproveitaram a ocasião e saíram juntos com o povo de Israel, fugiram junto com o povo de Israel. E esse povo, ali no meio do povo de Israel, uma certa feita, que é citado aqui nesse texto que nós vamos estar lendo sobre ele, esse povo começa a inflamar o povo de Israel contra Deus, contra a circunstância que eles estavam, contra o maná que caía dos céus. E eles começaram a falar mal do maná, começaram a falar mal que queriam comer carne. Eu sei que os irmãos conhecem bem a história. Eles queriam carne, eles não queriam mais comer o maná que caía dos céus. E por causa dessa reclamação, o povo de Israel foi levado também a reclamar, e o povo se inflama e começa a reclamar, querendo voltar para o Egito. Estávamos melhor no Egito, porque lá pelo menos tinha carne, tinha alho poró, tinha as cebolas, tinha tantas outras coisas. E de repente, no meio disso tudo, Moisés reclama com Deus, dizendo: Deus, é pesado demais para mim, eu não consigo carregar esse povo nas costas. Estou parafraseando sobre o texto, para ser mais rápido. Eu não consigo carregar esse povo nas costas, é pesado demais, um povo de dura cerviz. E o Senhor falou: então vamos fazer o seguinte, Moisés, eu ouvi a reclamação do povo, realmente é pesado. Você reúna 70 pessoas, dos líderes desse povo, dos líderes das tribos, reúna 70 pessoas, leva-os até a tenda do encontro, e eu vou tirar um pouco do espírito, ou da minha autoridade que está sobre você, do espírito que está sobre você, e eu vou distribuir sobre essas outras lideranças, de maneira que eles vão receber desse espírito que está sobre você, para ajudar a você na sua tarefa, no seu trabalho. Separa aí 70 pessoas, e aí eu vou passar parte desse espírito, e eles vão ter essa autoridade para ajudar você. A palavra do Senhor diz que não foi só essa a questão. Deus falou: mas você também vai dizer ao povo que eu ouvi a reclamação deles, e que eles se preparem, porque eles vão comer carne a partir de amanhã. E não é só comer carne um dia, 5, 10 ou 20 dias. Eles vão comer carne um mês inteiro, até sair pelos seus narizes, para que eles aprendam a saber que eu sou Deus, e que eu posso fazer todas as coisas, que eu faço melhor por eles, para que eles aprendam a não reclamar. Era o recado de Deus para aquele povo. Acontece é que Moisés duvidou, ou teve dúvidas. Você conduzindo algo em torno de 2 milhões de pessoas, no meio de um deserto, aí Deus vem e fala para você o seguinte: fala para esse povo, que amanhã eles vão comer carne, e vão passar 30 dias comendo carne, até sair carne pelos narizes deles. Moisés, como homem, ou como qualquer outro homem, falou: meu Deus, mas como é que pode ser um negócio desse? Se matar todos os rebanhos, não dá para isso. Moisés ainda diz: se nós pescarmos todos os peixes do mar e trazermos para dar para esse povo, ainda assim não dá para eles comer 30 dias direto. Uma dúvida brotou no coração de Moisés: como é que ele poderia falar algo
daquela magnitude diante do povo, ele como o representante de Deus, agora Deus vem e fala para ele que aquele povo ia comer carne, quase 2 milhões de pessoas, ou algo em torno de 2 milhões, alguns estimam até mais, 600 mil homens, contados apenas acima de 20 anos, fora as mulheres, fora as crianças pequenas, fora tudo, então se calcula acima de 2 milhões de pessoas. E o Senhor diz: olha, Moisés, vá lá, chama todo o povo e fala que se eles querem carne, eles vão comer carne, 30 dias comendo carne. Natural haver uma dúvida no coração de Moisés, e muitas vezes nós somos o tipo de pessoa que nós ficamos preocupados com as nossas dúvidas. E lendo esse texto essa semana, repassando novamente esse texto, o Senhor começou a falar muito forte no meu coração, porque um pouco à frente, o povo também teve uma dúvida, e as formas como as histórias terminaram foi totalmente diferente. Nessa circunstância, acompanhem comigo aí a partir do versículo 19 do capítulo 11 do livro de Números. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e que se queixaram a Ele, dizendo: por que saímos do Egito? Versículo 21, disse porém Moisés: aqui estou eu, no meio de 600 mil homens em pé, e dizes: darei carne a eles para comerem durante um mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? Veja que o texto deixa claro que havia uma dúvida no coração de Moisés, porque ele olhava para as circunstâncias e ele sabia que aquilo humanamente era impossível, e ele ficou com uma dúvida, inclusive, se Deus conseguiria cumprir aquilo no dia seguinte. Talvez se fosse levar um pouco mais de tempo, poderia até ser, não sei, mas no dia seguinte. E o Senhor responde algo para Moisés de forma muito legal. Versículo 23, o Senhor respondeu a Moisés: estaria limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então, no meio dessa dúvida que brotou no coração de Moisés, Deus vem e dá uma palavra para ele, dizendo: Moisés, qual que é o problema? O que é o problema de você falar o que eu estou dizendo para você falar? Você está duvidando se eu posso ou não cumprir o que eu estou prometendo? Então você vai ver, porque o poder do Senhor, porque o meu poder não está limitado. Você vai ver se a minha palavra vai se cumprir ou não. E a palavra do Senhor diz que Moisés levou o povo ali para os 70 para a tenda do encontro. A glória do Senhor desceu. O problema é que não foram 70, né? Só foi 68. E aí, quando o Espírito desceu sobre aqueles que estavam ali, que eram os líderes que haviam sido listados, o nome deles estava lá no caderninho de Moisés, que eram os escolhidos. E aí perceberam que estava faltando 2, e 2 ficou lá no acampamento. A palavra do Senhor diz que o poder de Deus foi lá onde eles estavam e desceu sobre eles lá no acampamento, mostrando que para Deus
é mais importante, parafraseando, você está com o nome no caderninho, do que você está dentro da igreja, você está no lugar aonde você deveria ou poderia estar. Mostrando que é mais importante você ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque a questão não é você estar aqui dentro da igreja. A questão é se você é uma das pessoas que realmente decidiu ser aquele que vai carregar juntamente com, nesse texto, juntamente com Moisés, o peso daquilo que seria a responsabilidade que Deus estava colocando. Então vieram algumas pessoas e disseram: tem 2 que estão profetizando lá no acampamento, manda eles calar, Moisés. Moisés disse: não, quem dera todos fossem profetas. Mostrando que Deus não faz acepção, desde que você seja das pessoas que estão listadas, que estão garantidas, que você é daqueles escolhidos e que aceitaram estar compartilhando dessa missão. Mas veja só, que apesar de duvidar, ou apesar de ter dúvidas, Moisés simplesmente foi e fez o que Deus havia mandado ele fazer. Por mais que parecia impossível, por mais que parecia loucura, Moisés simplesmente chamou o povo e falou para o povo: olha, amanhã vocês se preparem, porque vocês vão comer carne, e vão comer carne 30 dias, até sair carne pelo nariz de vocês. E a Bíblia diz que naquela noite o Senhor fez soprar um forte vento, e quando amanheceu o dia, no dia seguinte, caminho de 3 dias, num raio de aproximadamente 60 quilômetros, caminho de 3 dias, um homem caminha 20 quilômetros por dia, vamos fazer uma conta por baixo, não é? Dá para caminhar 20 quilômetros por dia tranquilo, né? Então, caminho de 3 dias, a terra estava coberta com uma camada de 90 centímetros, fora, de codornizes. 90 centímetros em torno do arraial, caminhada de 3 dias, e o povo foi recolher aquelas codornizes, foi colocar para secar, não tinha geladeira, não tinha freezer, colocaram para secar ali, e começaram a comer, e os irmãos conhecem a história, não vão entrar nos pormenores, porque não é esse o nosso foco, mas a Bíblia diz que eles começaram a comer, e a carne ainda estava entre os seus dentes, quando o Senhor trouxe para o meio deles o castigo, por eles terem reclamado daquilo que o Senhor estava proporcionando a eles, por eles terem reclamado do pão do céu, que estava alimentando a vida deles naquele deserto. Apesar da dúvida, Moisés foi, fez, e Deus cumpriu. Chegando no capítulo 13, o povo de Israel chega no lugar onde dali Moisés envia 12 espias, 12 homens, 12 representantes da tribo de Israel, para que eles pudessem entrar e ver a terra que eles estavam para tomar posse, a terra que Deus havia dado a eles, sob juramento. E Deus os envia, e foi um líder de cada uma das tribos. Aqueles líderes voltam, e nós temos aí o relato desses líderes, que é conhecido por todos, não é? O povo chegou, contou a história, falou: olha, a terra que nós fomos lá, passamos em vistoria, é uma terra boa, só tem um problema, tem gigante lá. Nós parecíamos gafanhoto na frente deles. Trouxeram um cacho de uva, que precisava de 2 homens para carregar, do vale de Escol. E a partir do momento que eles começam a dar esse relatório, eles disseram: o problema é que o povo que mora lá é forte demais para nós. Homens guerreiros, tudo homens altos. E eles dão os relatórios lá dizendo
que o povo era poderoso, que os descendentes de Enaque estavam lá, que eram os gigantes. Eles dão uns relatórios dizendo que os amalequitas habitavam lá no Neguebe, dizendo que os jebuseus, os amorreus viviam ali na região das montanhas, os cananeus viviam perto do mar, junto do Jordão. A terra que eles precisavam tomar posse estava infestada de inimigos. E eles disseram: não vale a pena, é melhor voltar para o Egito. Deus nos trouxe aqui para morrer. Deus havia falado para aquele povo que estaria com eles e que nenhum inimigo poderia vencê-los. Mas quando eles chegam nessa circunstância, que eles veem aquilo que as nações eram, poderio militar das nações, eles afrouxam e tendem a voltar atrás. E pior, eles começaram a difamar a terra e a fazer com que o povo murmurasse em relação àquilo. Vejam então aí, capítulo 13, versículo 31 em diante, diz assim: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque. Diante deles parecíamos gafanhoto, a nós e a eles. Surgiu uma dúvida no coração do povo, principalmente no coração dos espias, daqueles líderes. Um líder, um representante de cada uma das tribos, guerreiros. Surgiu uma dúvida, como havia surgido a dúvida no coração de Moisés, em relação se Deus era ou não poderoso para introduzi-los naquela terra, para fazê-los ganhar a batalha contra aqueles inimigos. E aí eles começam a inflamar o povo, para que o povo pudesse voltar atrás e não cumprir aquilo que Deus havia falado. A palavra do Senhor diz, para não ficarmos lendo tudo, que no meio desses relatórios levantam-se dois homens, Josué filho de Nun e Caleb filho de Jefoné. Eles dizem para o povo: não, parem com isso, a terra é boa, vocês só não podem, o que vocês não podem é ir contra aquilo que Deus está falando para vocês. Josué e Caleb começam a dizer para o povo: o problema não é o povo, o problema é vocês contrariarem aquilo que Deus está ordenando. O povo dizia: não, as nossas mulheres, os nossos filhos vão ser tomados como despojo, e já não estavam acreditando mais. Veja o versículo 8 do capítulo 14. Josué e Caleb falando ao povo diz: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel, e dará a nós, somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Gravem isso, somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E ele continua dizendo: e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade falou em apedrejá-los. No meio de toda aquela circunstância, daquela dúvida que estava pairando agora no coração do povo, levanta-se uma voz para mostrar para eles o que Deus havia prometido, e que Deus estava com eles, e que Deus faria com que eles tomassem posse daquela terra. O que Josué e Caleb estavam dizendo para aquele povo era: o problema não é a dúvida de vocês, o problema é vocês permitirem que a dúvida de vocês transformem vocês em pessoas rebeldes contra o Senhor.
Deus nunca teve problema com dúvidas, queridos. Nunca. O problema é a rebeldia. E a dúvida, ela tem essa força, ela tem esse condão, muitas vezes, de fazer com que o nosso coração não apenas duvide daquilo que Deus prometeu, mas fazer com que nós venhamos a agir de forma diferente do que Deus falou. A palavra do Senhor diz que por causa dessa atitude desse povo, os filhos deles, os descendentes deles, os netos, passaram 40 anos no deserto, pagando pela a desobediência deles em relação à palavra de Deus. Versículo 11 diz: então o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Por que que Deus não falou para Moisés: Moisés, até quando você vai me tratar com pouco caso? Quando Moisés teve dúvidas. Por que que falou isso para o povo e não falou para Moisés? Porque o problema não era a dúvida. Tratar Deus com pouco caso não é você, muitas vezes, duvidar daquilo que a palavra de Deus diz. Não. O problema é, por causa da dúvida, você não viver o que a palavra de Deus diz. Porque no dia que um dos discípulos estavam ali, no dia que Jesus havia ressuscitado, e ele estava ali junto com os outros que haviam estado com Jesus, que viram Jesus, falaram isso para Tomé. Tomé disse: duvido, na versão livre, né? Duvido que ele ressuscitou. Duvido. Se eu não colocar a mão, o dedo lá na mão dele, se eu não colocar o dedo no buraco da lateral ali, onde a lança entrou, eu não acredito. Sabe o que aconteceu? Jesus veio e se manifestou a ele. Sabe por quê? Porque apesar de duvidar, ele não saiu do meio dos discípulos, ele não parou de estar junto com o povo na oração, no jejum, na celebração. Apesar de estar duvidando, ele continuou junto. O problema do povo aqui não era duvidar, o problema do povo aqui era fazer ou permitir que a dúvida os alijasse da vontade de Deus, ou os separasse da vontade de Deus, o levasse a andar de uma forma diversa daquilo que era o propósito de Deus. Por que que Deus não falou que Moisés o estava tratando com pouco caso? Porque apesar de duvidar, Moisés continuou fazendo aquilo que era a vontade de Deus, continuou sabendo que eu posso até achar que é impossível, eu posso até achar que não tem jeito, mas se Deus falou para eu fazer, eu vou fazer, com ou sem dúvidas. Não é diferente do provérbio que se usa em relação ao medo, né? O problema não é ter medo, o problema é permitir que o medo faça com que você não enfrente ou não vá onde você precisa ir, ou não faça aquilo que você precisa fazer. Por isso que corajoso não é aquele que não tem medo. Corajoso é aquele que faz apesar do medo. E é esse mesmo princípio que é adotado aqui. E é por isso que Deus trata de forma diferente. Porque Moisés vai, e Deus, conhecendo o coração de Moisés, ele diz: Moisés, você vai ver se a minha palavra vai se cumprir ou não. Porque Moisés estava disposto a fazer o que Deus estava falando, ainda que no coração dele ele achasse que era impossível. E nós poderíamos falar de N situações na Bíblia que tratam dessa circunstância, como quando o profeta profetizou a cidade que estava cercada, que no outro dia haveria comida, e o comandante disse: se Deus abrisse a janela do céu e derramasse comida, ainda não dava para todo mundo comer. E ele foi morto lá no portão. Eu sei que os irmãos lembram da história. A questão não é duvidar, a questão é o que é que você está fazendo quando há dúvidas no seu coração.
Como é que você está reagindo quando o seu coração se enche de dúvidas por causa das circunstâncias? Você vai e cumpre a palavra de Deus da mesma forma? Ou você decide voltar atrás? Ou você decide fazer diferente? E a maneira como Deus enxerga as nossas vidas, quando nós nos deixamos guiar pelas dúvidas, pelas circunstâncias, por aquilo que está ao nosso redor, pelas aparências, é muito forte. Porque a maneira como Deus vê isso é: você está me tratando com pouco caso. Até quando este povo se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu realizei? Até quando o povo vai me tratar com pouco caso? Como lemos no versículo 11. Se você descer um pouquinho a mais, para não nos delongarmos muito, lá no versículo 21, diz assim: no entanto, o Senhor respondendo a Moisés: juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Olha o final: ninguém que me tratou com desprezo haverá. Feche os seus olhos. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. O que Deus estava dizendo é: esse povo sabe quem eu sou. Esse povo viu o meu poder contra o exército mais poderoso que havia naquela época, naquela região. Eles estavam cativos no Egito, com um exército poderosíssimo sobre eles, e eles foram libertos sem precisar lutar, sem precisar levantar uma espada. O que Deus estava dizendo é: esse povo sabe quem eu sou, eles sabem o que eu já fiz por eles, e agora eles querem caminhar baseado na sua dúvida e não baseado na minha palavra. Estão me tratando com pouco caso, estão me tratando com desprezo, e por causa disso eles não receberão o que eu prometi. A minha pergunta nessa noite para você, e aqui é para você prestar atenção e meditar agora e permitir que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, é: o que é que você está fazendo com a dúvida que as circunstâncias têm plantado na sua vida? Como é que você está reagindo? Você sabe o que Deus já fez, você sabe o amor dele para com a sua vida, você sabe o cuidado dele para com a sua casa, você sabe o que ele prometeu. Seria o caso de você, ainda assim, ainda sabendo quem é Deus, o que Ele faz, o que Ele pode fazer, mesmo assim, você está decidindo voltar atrás, você está decidindo ser guiado pela dúvida, você está decidindo ser guiado pelas circunstâncias. Os gigantes estão fazendo você voltar atrás. Eu vou dizer uma coisa para vocês, querido: não tem problema você ter medo dos gigantes, não tem. O problema é o gigante forçar você a voltar atrás, forçar você a viver uma vida fora daquilo que é o propósito de Deus. E quando nós decidimos permitir que a dúvida conduza as nossas vidas, quando nós permitimos que as circunstâncias conduzam as nossas vidas, a palavra do Senhor diz que a forma como Deus vê isso é como você tratando Ele com pouco caso. É como você está tratando Ele com desprezo. Seria o caso de você nessa noite, nesses dias, estar tratando Deus com desprezo? Talvez você esteja mais preocupado em ter dúvidas diante de Deus do que em cumprir a palavra dEle.
Não se preocupe em expor as suas dúvidas diante de Deus. Foi isso que Moisés fez. Moisés diz: meu Deus, eu estou aqui no meio do deserto, eu olho para todo canto, não tem nada. Como é que poderia esse povo ter comida para comer amanhã e comer 30 dias? Mas independente daquilo, ele creu que Deus era poderoso para cumprir aquilo que tinha falado, e ele viu a glória de Deus. Já esse povo que duvidou, e ao invés de fazer aquilo que Deus estava falando para eles, dizendo: olha, vamos, o Senhor está conosco, a força deles se foi, mas o Senhor está conosco, nós os devoraremos como se fosse pão, porque o Senhor está conosco. Sabe, querido, esse gigante, esses inimigos que estão na sua frente, aquilo que tem se levantado contra você, as tempestades, as dificuldades, não é nada diante daquilo que o Senhor é poderoso para cumprir e realizar na sua vida. Não permita que eles causem pavor no seu coração, a ponto de fazer você negociar os valores, a ponto de fazer você negociar a palavra de Deus, a ponto de fazer você tratar Deus com desprezo, tratar Deus com pouco caso, fazendo com que as suas atitudes desprezem a palavra de Deus e o comando, a ordem que Ele tem dado a você. Permita que nessa noite a palavra dele ganhe o seu coração, e que você possa olhar para os gigantes na sua frente, que você possa olhar para as suas dificuldades e possa dizer: você vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, em nome do Deus dos exércitos de Israel, e Ele vai entregar você nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus na minha casa, que há Deus na minha vida, porque o Senhor salva, e não é pelas suas forças, não é pela espada, porque a guerra é do Senhor. Coloque-se de pé neste lugar. Saiba que o problema não é você ter dúvidas. O problema é você permitir que a dúvida atrapalhe você de continuar cumprindo a vontade de Deus. Josué e Caleb foram os únicos de todos aqueles que saíram lá do Egito, foram os únicos que entraram na terra prometida. Sabe por quê? Porque eles não disseram que os gigantes não existiam. Eles não disseram que o povo não era bom de batalha. Não. Parafraseando aqui sobre o texto, eles disseram: o povo é forte mesmo, tem cidades cujos muros chegam até os céus mesmo. O povo tem gigante lá, tem, mas o Senhor é conosco. Tem inimigos, tem lugares dessa terra que devoram os seus habitantes, tem, mas o Senhor é conosco. E eles disseram: tão somente, não desprezem a vontade, o projeto, o propósito do Senhor para a sua vida. Coloque seu coração diante dele nessa noite. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Decida viver aquilo que você conhece da palavra de Deus. Decida colocar em prática aquilo que você sabe que o Senhor prometeu e exige e requer de você e de mim. Você não precisa menosprezar o gigante, você não precisa negar o gigante, você não precisa pedir para ver antes, não. Você só precisa obedecer. Tão somente não seja rebelde. Continue vivendo, continue glorificando ao Senhor,
Continue declarando com todas as suas forças que você crê que o Senhor é o Deus que fará com que a vontade dEle se materialize na sua vida, na sua casa. Que você possa realmente olhar e dizer: Senhor, eu vou avançar. Que você possa dizer como Jó disse: ainda que Ele me mate, nele eu esperarei. Que você possa dizer: Senhor, estão ali os gigantes, a cova está cheia de leão, mas se o Senhor diz que é comigo, eu vou encarar. E se os leões, Senhor, me devorarem, ainda assim eu estarei contigo. Então somente não seja rebelde, não trate o Senhor com pouco caso. Quando você decide guiar o seu coração pela dúvida, quando você decide guiar o seu coração pela circunstância, você está tratando Deus com pouco caso. Não permita que isso aconteça nas suas vidas. Então o Senhor disse para aquele povo que os filhos dele pagariam por aquilo, que eles passariam 40 anos no deserto, 1 ano para cada dia que eles passaram naquela terra, para que eles pudessem aprender que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Vamos orar. Eu não sei qual é o inimigo que tem se colocado diante de você. Eu não sei quais são os gigantes. Eu sei que aquele que prometeu a você chama-se Jeová Jirê, o Deus da provisão. É o Emanuel, o Deus conosco. É o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Decida confiar. É melhor morrer obedecendo, cumprindo a vontade do Senhor, encarando o inimigo, do que viver uma vida aparentemente livre, voltada ou de volta no Egito, duvidando daquilo que o Senhor falou para a sua vida. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração nessa noite. Essa batalha, ou nessa batalha, Deus quer conduzir você. Assim como Ele tem conduzido você no deserto, assim como Ele tirou você do Egito, assim como você conseguiu vencer tantas outras batalhas, confie, confie. Derrame o seu coração diante dEle, ainda que com dúvidas, ainda que com o seu coração apertado, sem saber realmente como é que Deus vai fazer, mas creia, porque Ele fará. Ele fará. Pai, eu quero te dar graças nessa noite, pelo privilégio de poder compartilhar essa palavra com os meus irmãos. Senhor, eu clamo para que o Senhor possa falar ao coração de cada um, possa completar essa palavra no coração de cada um, meu Deus. Eu não sei, Senhor, quais são as notícias que têm chegado aos seus ouvidos. Eu não sei quais são as pressões que estão sendo feitas na vida de cada um, na casa de cada um, Senhor. Eu não sei aquilo que as circunstâncias têm apregoado aos seus corações. Eu não sei as dúvidas que têm tomado conta dos seus corações, Pai, que têm povoado as suas mentes. Eu não sei. Mas eu sei que se eles decidirem, meu Deus, tão somente não ser rebeldes ao Senhor, eles verão que o teu poder não é limitado, Senhor. Eles verão que a tua palavra se cumprirá.
e veremos a tua glória, e veremos o manifestar do teu poder, veremos o sobrenatural do Senhor agindo e nos conduzindo para o centro da tua vontade. Ainda que isso custe a nossa vida neste lugar, neste planeta, meu Deus. Abre a mente e o entendimento de cada um dos teus filhos. Abre-nos o entendimento, Senhor, para que os gigantes, para que as circunstâncias, para que tudo aquilo que nos cerca, Senhor, não tenha a capacidade para nos fazer voltar atrás, não tenha capacidade, Senhor, de fazer-nos desviar e não cumprir aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. Queremos seguir em frente, Deus, queremos permanecer na batalha, queremos encarar os gigantes de cada dia, sabedores de que o Senhor é o Deus que está conosco, sabedores de que decidimos habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente, e que assim, Senhor, veremos cumprida a tua vontade, o teu propósito nas nossas vidas e na nossa descendência. Eu os abençoo nessa noite, para que eles possam ter o seu ânimo recobrado, para que eles possam ter a sua fé recobrada em Ti, para que a Tua palavra ministrada aos seus corações nessa noite possa levantar as suas cabeças, possam fazê-los olhar acima das circunstâncias, que eles possam, Senhor, apesar das dúvidas, apesar, Senhor, das desconfianças, apesar das circunstâncias, eles possam permanecer firmes naquilo que a Tua palavra declara para a vida de cada um de nós, e que possamos assim, Senhor, não tratar a Tua presença, a Tua palavra com pouco caso, não tratarmos o Senhor com pouco caso, mas continuarmos fiéis até o fim, Senhor, como o Senhor mesmo disse através de João, quando disse que nubis tosta natom, sejam fiéis até a morte, sejam fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Senhor, que cada um possa encarar os seus desafios, sabedores de que quando caminhamos na Tua palavra, o Senhor é aquele que tem uma coroa para nós e nos conduzirá em triunfo e em segurança todos os nossos dias. Muito obrigado, Pai, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que a comunhão e as consolações, a presença do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, o seu trabalho, seja sobre a sua vida, agora e para sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Não voltem atrás, ainda quando a dúvida tomar conta do coração de vocês, ainda quando parecer obscuro, difícil ou impossível, que vocês possam lembrar-se da palavra que o Senhor disse a Moisés. Porventura estaria limitado o poder do Senhor? Todas as vezes que vocês olharem para uma circunstância, todas as vezes que vocês olharem para um gigante, para uma batalha, para um desafio, vocês se lembrem que o Senhor disse: agora você vai ver se a minha palavra se cumprirá ou não. Tão somente não sejam rebeldes, tão somente não tratem o Senhor com pouco caso. Ele manifestará a glória deles, e vocês e nós veremos aquilo que Ele prometeu se materializando e se cumprindo em nós e através de nós. Amém? Deus em Cristo os abençoe. Vão viver a melhor semana da sua vida. Compartilhe aí essa mensagem, compartilhe esse tempo, e com certeza a sua vida volte, ouça outras vezes e permita que Deus continue falando através do Espírito dele ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Uma semana de bênção a todos.